Prezados, que alegria estar com vocês novamente. E como eu tinha prometido no vídeo anterior, que desta vez nós iríamos falar sobre a Páscoa no Testamento. Só para nós fazermos uma comparação com o Velho Testamento, antes do pessoal ser libertado do grande dia da libertação dos egípcios, foi estabelecida a Páscoa, instruída por Deus, que deveria ser morto um cordeiro perfeito, para que o seu sangue fosse colocado no umbral da porta, para que quando o anjo da morte, enviado por Deus, viesse para ceifar e matar os primogênitos dos filhos dos egípcios e dos rebanhos também, quando ele visse o sangue no portal, ele não entraria naquela casa e aquela casa era salva. Então, por semelhante modo, no Novo Testamento, Jesus é considerado o Cordeiro de Deus, o perfeito Cordeiro de Deus. E naquele momento, em Jerusalém, eles estavam se preparando para celebrar o grande dia, a grande festa, que é a festa dos pães sem fermento. Então, Jesus, sabendo tudo isso que iria acontecer, chamou Pedro e João e disse: vão à cidade e preparem uma ceia numa sala especial, que nós devemos ter um momento especial. Eles não sabiam que ia ser a última ceia, que seria os últimos momentos com Jesus Cristo, mas foram e obedeceram. Então, à noite, Jesus, ao se encontrar com eles, disse o seguinte: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois lhe digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, Jesus Cristo, pegando um cálice, disse: esse é o cálice da nova aliança, disse: tomai dele todos. E depois desse ato, ele fez o seguinte, em semelhante modo: pegou o pão, significando seu corpo, disse: este é o pão que foi partido, este é meu corpo, que foi partido e entregue por vocês. Façam isto em memória de mim todas as vezes, até que nós possamos fazer isso juntamente lá no céu. E naquele momento, então, foi também revelado quem era o traidor, que era o Judas, que tinha traído Jesus Cristo. Após a ceia, eles foram para o jardim do Getsemane, e lá Jesus teve um momento muito difícil na vida dele, de agonia, de intimidade com o Pai, inclusive pedindo, se possível: Pai, passa de mim esse cálice, porque ele sabia quão era difícil, como estava sendo difícil para um homem normal assumir aquilo. Mas, graças a Deus, porque ele não desistiu e ele estava ali para cumprir a missão que tinha sido acordada com Deus, o Pai dele, anteriormente, que era a missão de nos salvar. Na manhã seguinte foi feita uma reunião, e nessa reunião foi feito um jurado. E esse jurado condenaram Jesus Cristo à pena de morte. Por quê? Porque os saduceus, os fariseus e os grandes poderosos, eles estavam sendo acusados por Jesus Cristo por utilizarem a lei em benefício próprio. Então, eles se sentiam incomodados pela presença de Jesus. E eles disseram: nós temos que fazer alguma coisa. Então, o grande sacerdote Caifás diz: é melhor que um homem problemático morra do que toda uma nação pereça. E aí nós vimos claramente o que estava acontecendo. Eles estavam preparados com eles, preocupados com eles. E Jesus foi condenado, e à tarde foi colocado na cruz e morreu, e às 3 horas da tarde ele entregou o espírito dele a Deus, dizendo: Pai, está tudo consumado. E a história não termina aí. A beleza dessa história é que, ao morrer, ele foi enterrado, mas no domingo, no terceiro dia, ele ressuscita. E este é um ponto que nós vamos conversar depois. Então eu quero agradecer a vocês por estar me escutando, e que Deus possa estar trazendo essa consciência de Cristo é o Redentor. Ele veio com a missão de nos resgatar
deu a sua vida para nós. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde e coloque toda a sua família diante da graça dEle. Amém.